Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do Encontro de Mídias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje uma grata surpresa trazer para vocês o Alarico. O Alarico é um velho amigo de tanto tempo, de tanta vivência na mídia brasileira, e ele vai contar um pouco da sua brilhante trajetória que o trouxe até aqui como o primeiro homem da Rede Record de comunicação na área comercial. Então, com vocês, o Alarico. É isso aí. Primeiro eu tenho que esclarecer, né, que agora que se tornou grande amigo, antes de mais nada, o Cláudio Venâncio foi meu professor, meu pioneiro, meu professor, junto com o Zé Alves, né? E é isso, cara, é um orgulho, tudo que puder fazer por mídia, que é a minha formação. Hoje a gente tem um time todinho formado em mídia, é uma grande satisfação, pode sempre contar com a gente aí. Então eu queria que você contasse como você começou, aonde você começou e por onde você andou esses tempos todos até chegar na Record. Ixi, vou ter até que resumir, porque eu comecei muito cedo, né, com até uma forma inusitada. Eu, com 13 anos, eu já tinha carteira assinada como office boy, e o mais engraçado era como meio salário mínimo, né? Se tem um salário mínimo, o meu era meio, e registrado em carteira, né? Nisso, de tanto, eu tinha um sonho de ir para o Banco do Brasil, ser menorzinho, ser office boy do Banco do Brasil, e sempre era filho de funcionário, de tanto escrever carta para os políticos de próprio punho. Acho que eu venci pelo cansaço e eu entrei nessa trajetória aí, e fiquei dos 14 até os 17 anos. Eu não tive, também um fato curioso, eu não tive o concurso interno que facilitava, né, você entrar no banco. Eu tinha 15 anos, você tinha que ter um mínimo de 16, e também nunca tinha acontecido isso, o Collor assume e demite, acaba, extingue a carreira, foi bom com essa indenização, e resolvi passear em Brasília, e quando você está indo contra amigos, o que eles fazem, você vai atrás. Eles falaram, vamos fazer um vestibular? Eu falei, vou. E passei nesse vestibular. E aí eu falei, vou morar fora de casa, né? E fiz para administração de empresa, onde me deu uma visão muito ampla de tudo. Acho que a administração, inclusive na própria área de marketing, mas se dá uma direito, contabilidade e tal, é uma coisa que me ajudou muito na minha carreira. Eu sou meio abelhudo, então eu acabo dando pitaco em todas as partes da empresa, porque às vezes a gente precisa de aprovar alguma coisa que passa por todos os setores, né? Então a gente acaba tendo um conhecimento de um pouco, né, de tudo. Depois, eu também fui convidado por esses meus amigos, cara, vamos fazer concurso? Eu falei, cara, onde vocês forem, eu vou. E passei no concurso, era Banco do Brasil, que eu não tinha tido o interno, passei no banco, passei na Caesp, que é a companhia de água, era uma condição melhor, e ali eu fiz 3 anos e pouco, e era técnico, já se pagava bem, mas era numa estação de tratamento de esgoto. Então eu brinco que eu sou o único que posso falar que eu vim de lá, da M, sabe? E virou um fato curioso. Até um dia que o Cláudio Venâncio começa a fazer parte dessa história agora, Cláudio. O Alessandro Godinho, o cliente e conterrâneo, pergunta se eu queria ir para o núcleo de mídia. E eu não sabia o que era núcleo. Ele falou assim, não, é custeado pelas agências. Eu achava que era agência bancária, só para você ter noção. E não era fácil para uma família mineira falar assim, ó, eu vou abandonar um concurso público com toda a estabilidade e ir para a iniciativa privada. E eu pedi, como eu trabalhava no sistema de plantão, trabalhava de manhã e à noite, e descansava 3 dias, eu pedi a chance de poder testar isso. E eu fiquei 15 dias sem dormir, trabalhando, ia para o núcleo, ia trabalhar à noite, dormia um pouquinho no emprego, e voltava e apaixonei pela comunicação. Naquele momento, o Banco do Brasil e o formato núcleo era muito diferente. A gente fazia os planejamentos, eu viajei o Brasil todo, então eu pude conhecer desde mídia aeroportuária, fui pioneiro em mídia digital, algumas campanhas interessantes, como ePronto, como Pela Loi. Então foi uma história muito bonita durante 5 anos, muito aprendizado. De lá, eu tinha ajudado no planejamento do 8 anos do Fernando Henrique, e dali eles me viram como técnico, e eu fui chamado, quando o Lula assumiu, na equipe do Guxiquem,
para fazer parte desse time. Então, depois de 5 anos no núcleo de mídia, eu assumi a Secom, fiquei 10 meses. Ali eu já conto um fato relevante, depois eu vou contar mais à frente para vocês, mas foi uma escola onde eu pude ter contato com todos os anunciantes de governo federal, e eu fui até ganhando menos, mas eu falei, cara, todo mundo não paga um doutorado? Como se eu tivesse descontado um preço de um doutorado, e ali sim eu fiz MBA em marketing. Foi muito difícil, porque os mídias, principalmente naquela época, quase não tinha tempo. Então, imagina você sair quebrado durante a semana, sexta-feira à noite, sábado às 8 às 18, e todos durante o ano. Mas foi um curso também que mais o próprio aprendizado, o network, a troca de interação assim, com os demais anunciantes, colegas do mercado, foi mais importante que que o próprio curso, né? E ali eu despertei muito para a publicidade, e eu sempre defendi, além do que você me ensinou, do Zé Alves me ensinou, o Júlio Vieira me falava uma coisa, que o mídia ele tinha que ser profissional de negócio. E isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. E naquele momento que os mídias faziam o plano de mídia, tinha um atendimento fazendo interface, eu queria ser o vendedor. E eu falei, o mídia tem que entender do negócio, ele tem que saber o que se cria. É na hora da criação que você vai ver o que o meio tem pertinência, não só os seus atributos, né? Depois eu fui eu recebi vários convites de agência. Eu não sei nem se você vai lembrar, eu era para voltar para o núcleo de mídia da Secom, mas ainda estava na gestão. Acabou que teve um bypass ali, eu não fui. E depois eu recebi vários convites, escolhi a agência, uma agência até que passou por uma certa dificuldade aí, que a gente tinha nada a ver com isso, com os escândalos, mas que eu escolhi de forma profissional, porque ela tinha vários braços de iniciativa privada e atendia Correios, que era a única conta que eu não tinha atendido, né? Então, foi tudo um mineiro que queria fazer a sua história de currículo. E quando eu saí da agência, e deixamos uma belíssima história lá de entregas, de comunicação, de licitações, de negócios realmente bem-sucedidos, eu fui para o Maximídia aqui e recebi vários convites de veículos de comunicação. Eu já tinha sido passado no teste para Infoglobo, mas aí o próprio Julinho Vieira falou, para onde você quer ir? Onde seria o seu sonho? Eu falei, eu queria ir para a Record. A Record é um veículo que vem crescendo muito, a gente precisa quebrar o preconceito, e ela tem musculatura para se tornar um grande veículo, falta tecnicismo, planejamento e direcionamento. Eu acho que ali eu vou contribuir mais. E assim começa uma nova história, e eu brinco na minha última chance, né, que eu estou há 16 anos na Record, como veículo de comunicação. Então eu fui anunciante, fui agência e veículo de comunicação. Eu não tenho mais para onde ir agora, então eu tenho que pegar aqui. Até esse ano passado, que a Record fez uma reestruturação, ela contratou a BCG, a Boston Consult Group, uma consultoria, um intenso trabalho de consultoria, junto com a Corey Ferry, mais especialista em RH, e eu fui selecionado e comunicado dentro do prêmio Caboré, que eu assumiria toda a vice-presidência de comunicação e marketing do Grupo Record. Só isso, muito cara, já é muita história, já se escreve um livro, tá? História demais, porque você teve o privilégio de colocar o pé nos 3 pilares da comunicação, no anunciante, na agência e no veículo de comunicação. Eu pessoalmente, eu gostaria que todo início dos profissionais fosse mais ou menos por aí, exatamente para dar uma chance dele conhecer com mais profundidade cada uma das características desse tripé e depois se decidir para onde quer ir. Via de regra não é assim, né? As pessoas às vezes começam num segmento e ficam lá o tempo todo, como foi meu caso. Eu passei a vida em agências, conheci os anunciantes, conheci os veículos, mas passei a vida em agência. Você só adquire esse conhecimento depois de burro velho, mas antes, se você pudesse pôr um pé em cada um dos lugares, como você fez, eu acho muito legal. Eu até quando eu comecei na Record, pediram para eu palestrar, e a minha primeira palestra chamava assim, do outro lado do balcão, né? Você tem muito mais segurança e entende aquilo que você fala, cara, como é que brifar em cima da hora? Você fala, eu já fiz isso um dia. Por que eu fiz assim um dia? Qual que é a essência de comunicação? O que a agência corre? Por que a agência liga, às vezes, ansiosa para a gente, não dá tempo da gente passar a informação?
Aí você entende o ciclo. Quando você se coloca no lugar de outra pessoa, fora o aprendizado, isso facilita, sabe, esse conjunto, essa integração. Sem dúvidas, não tem dúvida. Eu acho que nos dias de hoje, mais ainda, viu, Larico, porque hoje você tem uma multiplicidade de plataforma de comunicação e você tem um enxugamento cada vez maior das estruturas das empresas, e isso dificulta mais. Então, o fato de ter esse conhecimento amplo das atividades individuais de cada uma das pernas ajuda muito. Isso, exatamente. Isso Bom, me muito deu esse legal. gás Agora, aí. diga pra gente aí 3 coisas marcantes na tua vida que você faz questão de registrar. Olha, deixa eu pensar aqui. Primeiro, deixa eu falar a questão de anunciantes, né? Eu vou falar exemplos simples que são marcantes e que, tipo, que me projetam e que levo até hoje como exemplo simples. Uhum. Então, como eu comecei com o anunciante ali, foram 2 situações que eu sempre falava. Eu não queria ser um mídia só do Excel. Eu queria ver o que estava atrás dos números. Lógico. Então, quando falava assim, o governo quer regionalizar, vou dar exemplos. Eu peguei um carro e quis toda a viagem minha de férias eu fazia para o interior, para eu saber como era o país, como eram as peculiaridades, como a mídia exterior falava, se tinha regiões que era carro de som. Uhum. Então, quando a gente foi fazer o primeiro plano de mídia digital, que ninguém conhecia, que tinha ainda KD, começando com UOL, entre outras coisas, nós fomos primeiro a fazer com click-through, era o cliquezinho, a performance. Uhum. Aquilo passa por tantas informações que depende da atratividade da peça, o que você está chamando, né? Lógico. E naquele momento, eu chegava no Banco do Brasil, que era meu cliente, e ele não sabia nem o que era randômico. Então, ele falou, pô, você falou para eu comprar o Banco do Brasil, estou vendo Bradesco, era uma confusão, até a gente mostrar aquilo que se alcançou e na rentabilidade, se comprasse por page views e o que a gente comprou por click-through. Aquilo deu 725% de rentabilidade. Então, aquilo foi me encorajando o seguinte, quando você quer fazer diferente, faça, mergulhe, tenha coragem. Tem um exemplo que me faz, que hoje é fácil contar, mas imagina você defender para um banco que não acredita, que estava começando, e olha quantos anos isso tem. Então, assim, para a gente poder trazer isso para o futuro. Quando eu cheguei na Secom, até por uma questão política, existiam várias formas de comprar e de preços diferentes nas negociações. Então, se alguém era próximo de um determinado ministro, o desconto era 0. Você chegava no outro ministério, era 70. A gente chegou e falou assim, o dinheiro do governo é um só. Ele tem que ter lisura, mas tem que ter premissas. E quais são as premissas? Aí, os tradicionais, vamos pegar CPM, Revia, CPP, vamos ver a qualidade. Mas a gente tinha que avançar também na qualidade. Naquele momento que não tinha referência nenhuma, e a gente sempre fala, é melhor ter uma do que não ter nenhuma, a gente pegou um dos componentes, que é o share, que é a participação, e a gente equilibrou os investimentos e fizemos um puta estudo técnico. E para não usar o termo de economia, para que a verba não fosse reduzida, a gente trocou a forma de fazer a conta e mostrou que aquilo gerou de rentabilidade para o governo. Então, daquela verba que era desembolsada, ele teve 38% a mais daquele dinheiro para reinvestir e com qualidade e sobre uma ótima técnica. Isso eu também nunca esqueci. Agora, todo mundo acho que vai esperar um exemplo maior meu, mas eu quero também falar o que a simplicidade impulsiona nos negócios. Eu cheguei na Record, pela Record Brasília, e cheguei como marketing, fui contratado uma semana como marketing, e depois eu fiz uns 3 negócios, e depois de uma semana eu já virei gerente da área comercial. É tudo muito doido as minhas passagens. Eu vou até contar um pouquinho sobre isso. Eu recebo um cargo sem eu nunca ter tido a experiência, né? Então, assim, eu assumi uma coisa Secom sem nunca ter sido governo. Eu assumo a agência como diretor nacional de mídia, com várias pessoas abaixo, sem nunca ter recebido um PI, sabe? Ou ter emitido um PI. Então, eu sempre tive que trabalhar mais que todo mundo, porque eu sempre tive que aprender mais que todo mundo, e eu tinha que ser respeitado por uma equipe que já estava lá antes de mim. Então, quando eu cheguei na Record, eu fui estudar um pouquinho já a parte de conteúdo. Isso eu estou falando há 15 anos, há 16 anos. Uhum. E eu tive um embate, porque a gente tem um programa que chama Balanço Geral,
estava começando, e eu participei da concepção do programa, eu discutia, naquele momento, eu já entrava no jornalismo também. Eu disse no início, eu sou abelhudo, eu entro em todas as áreas, né? Lógico. E nesse dia, esse lado meu abelhudo saiu caro, que a diretora de jornalismo ficou muito brava comigo, que eu falava que eu queria fazer uma ação integrada. E falar isso em jornalismo era uma coisa de doido. E ela falava assim, o que você quer? Eu falei, eu quero um caminhão de link, que eu vou entrar num supermercado que só faz o concorrente, e eu quero mostrar resultado. Eu não adianta eu levar ibope, tecnicismo, nem nada. Ele é um varejista e eu preciso quebrar isso. E o cara falou, pô, mas é mais caro do que o líder. Eu falei, cara, caro ou barato é o que te gera negócio. Vamos fazer isso? E o diretor me apoiou. Na época tinha aquele Nextelzinho que você ficava falando em rádio. Aí eu ia para a operação. Eu fui para dentro do supermercado, fui descobrir o que era link, fui descobrir o que era micro-ondas, como que era o sinal, que de forma era aquilo, que público que eu estava atendendo, que preço do produto, que preço que era, para não errar em nada, porque ali o meu pescoço estava em jogo. Então, imagina ser 30 dias, ser promovido e perder o emprego em 30 dias, era todo novo. Ali foi tão bacana, porque ele só ia fazer a Record, então a mensuração ela era imediata. A hora que entrou ao vivo, a pessoa falou assim, era pano de chão, leite e um terceiro produto. Você não tem noção que o mercado virou. As pessoas pegavam a toalha, puxavam a mão, uma na mão da outra, e os carrinhos enchendo, e eu vendo a força do negócio, a força da comunicação ao vivo, com toda a pressão, falando que aquilo não ia dar certo, porque ainda tinha um delay, a hora que você falava 2, 3 segundos. Eu usei o cara do próprio supermercado, então tinha tudo para dar errado, e eu fiquei 2 dias dentro do supermercado, estudando tudo, melhorando, como é que o cara ia fazer. Então, mídia, que eu quero falar, é muito mais do que um xizinho. É você fazer a conversão final. Bom, esse cliente tirou da emissora líder, colocou a metade do dinheiro, que eu acho injusto, do que colocava na líder, mas senão ele ia continuar na líder. A metade, e continuou dando muito mais resposta, de forma mercadológica, por um formato especial. Então, eu falo, nem tudo é ranking, nem tudo é o maior, nem tudo é o segundo ou terceiro. Tudo é a adequação e a forma que se faz com esse diferencial. Depois disso, toda Brasília que via aquele anunciante que só fazia uma emissora, quis conhecer e me deu chance de abertura, e a gente cresceu, depois de 30 dias, 500%. Significa um percentual muito elevado, porque a base também estava muito baixa, e crescemos 500%. E dali eu já assumi a diretoria comercial do Grupo Record Brasília. Muito legal. Olha, eu sempre achei que todos nós temos um chapéu de mídia, ou de atendimento, ou de criação, ou de cliente, mas nós somos uma coisa só. Se nós tivermos possibilidade de ter autonomia e ter força para desenvolver ideias diferenciadas, criativas, tanto faz se essa ideia veio do atendimento, da criação ou da mídia. E de preferência, evidentemente, como nós somos profissionais oriundos da mídia e sempre fizemos mídia, melhor. Então, o profissional de mídia tem que ter uma abertura de cabeça muito grande para ir buscar outras coisas e sair em desenvolvimento dos negócios do próprio cliente. Se você tem um parceiro do outro lado que aceita as suas recomendações, a gente vai em frente. Então, isso você aplica se você estiver dentro da mídia, se você estiver no anunciante ou se você estiver dentro do veículo de comunicação. Então, são fatores legais que eu acho extremamente interessante. Vou dizer para você o seguinte, estou olhando o tempo aqui, estou estourando esse tempo, quero muito te agradecer, muito obrigado, Alarico, foi muito legal falar com você, saber da tua trajetória, saber por onde você passou, o que você fez, e dizer para você que eu tenho uma expectativa muito grande, porque eu te admiro já há muito tempo, e acho que você vai fazer um excelente trabalho aí no Grupo Record. Muito obrigado por estar com a gente aqui. E eu já queria só rapidamente agradecer. Eu fui muito bem recebido por São Paulo. Estou sendo o Alarico de sempre. É o que eu falo. Tudo que você deu exemplo é quando não se tem vaidade. Todo mundo quer fazer, pensar no negócio único, muita união. Muito obrigado pelo convite aí. Contem sempre comigo. Valeu, Alarico. Muito obrigado, amigos do Encontro de Mídia. Esse foi o Alarico da Record. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo no coração, gente. Uma produção Compasso Colab.